Essa experiência é relatada na entrevista de Jesus com o fariseu Nicodemos. No verso 1 é dito que havia entre os fariseus um homem, de nome qual já mencionei, Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou pedir só para alguém olhar, Linda. Não sei se tem alguém chegando. Então, irmãos, a Bíblia está a dizer aqui que, embora Nicodemos fosse muito instruído, embora Nicodemos conhecesse a palavra do Senhor, embora Nicodemos conhecesse também os mandamentos do Senhor, embora Nicodemos fosse um líder de igreja, pois ele era príncipe dos judeus, ocorre que, mesmo assim, Jesus disse para ele: olha, necessário é nascer de novo. Certamente, segundo o contexto, Nicodemos queria entrar numa discussão teológica com Jesus. Mas Jesus simplesmente não se dispôs a discutir com Nicodemos. O cristão verdadeiro não discute. O cristão verdadeiro apresenta a verdade e, como diz o popular, ouve quem quer, obedece quem tem juízo. Isso é verdade. Deus não força ninguém. Mas para Nicodemos foi uma verdade humilhante e cortante. Como pode um homem que já está há tanto tempo na igreja, como pode um homem que fez a faculdade de teologia, que nos nossos dias possivelmente teria o anel da teologia? A propósito, é até estranho, né? Porque o anel, sabe-se, é algo que vem dos costumes pagãos. Aí como pode alguém, quando ele termina o curso de teologia, ganhar um anel? Estaria aí a prova de que o curso que fez talvez não ensinou tudo o que deveria? Né? Não deveriam fazer uso do anel. Mas voltando aqui. Então Nicodemos, como toda pessoa instruída, intelectual, procurou de forma polida tirar a si mesmo do foco da prosa. Tá? O que ele fez? Como pode um homem nascer sendo velho? Tipo assim, não sou eu o homem, eu já sou velho, né? Mas ele tinha entendido a mensagem, Jesus sabia disso, porque o Espírito de Deus revelava as coisas para Jesus, assim como revela para nós, não é verdade? Como é que a mãe fica sabendo do que o filho está fazendo? A intuição da mãe. A intuição não é sexto sentido, a intuição é revelação divina. Certo? É Deus falando na mente da pessoa. E aí Jesus disse, olha, na verdade, ele repete. Que interessante isso, né? Na verdade. Por que ele repete? A repetição, ela é feita para a pessoa não esquecer o que foi dito, para dar ênfase. Na verdade, eu te digo, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Nicodemos, eu não vou mudar o rumo da prosa com você, porque eu estou indo no que é essencial. É o que você mais necessita. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você está cheio de teologia, mas você tem pouco do poder do Espírito do Senhor.
você desconhece o que é a vida cristã. Quem sabe você sabe muita letra, mas você tem pouca comunhão com Deus. Poucas vezes você ouve, ou será que já ouviu alguma vez, Deus falando com você? Será que você está tão entretido em apoiar a igreja, em fazer os programas da igreja, em atender às reuniões da igreja, e você acha que isso é cristianismo? Quando o cristianismo é uma ligação pessoal, real, comigo, com Deus. Isso está faltando. Sabe, esta semana eu conversava com alguém, e ele me convidava para um evento da igreja dele. Aí ele dizia, olha, Jairo, mas é maravilhoso. Você precisa ir lá. Eu falei, é? Porque, você veja, eu cheguei lá e eu ouvi a voz de Deus enquanto eu estava lá. Eu tinha algumas perguntas para Deus e eu obtive todas as respostas. Irmãos, eu creio que Deus me tocou a respondê-la da seguinte maneira. Eu falei, mas e se eu te disser que essa é a minha experiência de todos os dias? Eu ouço a voz de Deus e faço de muito, não é de hoje. Até vou mais além. Quem não ouve a voz de Deus não é cristão, não tem experiência com Cristo. Ele até ficou assim, né? Mas é a verdade. Irmão, será que eu preciso sair de onde eu estou, na minha casa, ir para um lugar, me encontrar com pessoas, escutar um pastor falar para mim, para que daí eu escute a voz do Senhor? Não. Jesus disse em Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato. Será que ele bate só na igreja? Na porta da igreja? É assim? Vamos abrir para ler? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que interessante, né? Então, Jesus bate a porta de quem? Bom, ele diz que ele bate a porta e se alguém ouvir a sua voz, ele vai entrar. Isso quer dizer que ele bate na porta do indivíduo, certo? E o indivíduo que ouvir a sua voz, que der atenção à sua voz, então Jesus vai ter comunhão com ele. Porque o ter ali uma refeição na casa significa amizade, não é verdade? Significa o compartilhar de coisas, das coisas boas e das ruins. Conversa em cima da mesa rende, né? As pessoas costumam dizer assim, o italiano tem esse costume, né? Senta lá e são horas de conversa, né? Os pratos ficam lá, está tudo frio, todo mundo já comeu, mas a conversa continua. Então, irmãos, é assim. Jesus propõe ter comunhão íntima conosco. Jesus propõe falar conosco não só no dia do culto, não só na hora da oração, não só na hora da refeição, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos consultá-lo, nós podemos ter comunhão com ele a cada segundo. Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém ouvir a minha voz, aí está o detalhe, ouvir a voz. Quem ouve a voz de Jesus? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, ele disse que para ouvir a sua voz, em outras palavras, necessário é nascer de novo. Nossa, aí está a razão pela qual muitas das pessoas não ouvem. O não ouvir não quer dizer que a voz de Jesus não chegue até a mente das pessoas. O não ouvir quer dizer o seguinte, é como se cada um estivesse escutando o rádio FM em volume alto, e a voz de Jesus é como a brisa. E aí o volume, né, de tudo que está ao seu redor é tão alto que a pessoa não escuta. Eu vou colocar assim, trocar em miúdos para ficar mais fácil. Sabe quando chega aquela pessoa para conversar, aí ela começa a desabafar. Mas a minha vida está tão ruim, está tudo errado, você vê lá, briguei com o chefe, não sei o quê, tá. Aí você fica ouvindo, né? De repente, você brigou com o chefe, o que foi que aconteceu? Não, ele pegou, disse que eu só chego atrasado, e não sei o quê, já não gostei, já fiquei chateado, e não sei o quê, e papapá. Aí você para, né?
pensando assim, ué, mas se ele falou que você chega atrasado, será que ele não tem razão? Né? Só que daí você vê que a pessoa está tão assim, cheia de razão, que você não encontra nem espaço para poder falar. Aí você não fala nada. Já não aconteceu? Hã? Então, a pessoa estava escutando o rádio do seu próprio pensamento, da sua própria ideia, num volume tão alto, que ela não ia escutar a brisa da verdade. Compreende? Então, a verdade não chegou até ela, embora estivesse disponível. Você tinha até o desejo de falar com esta pessoa, porém não deu. Ela não deu abertura para você. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Jesus é a voz da nossa consciência. Só que nós estamos assim, tão focados em fazer a nossa própria vontade, que nós não damos a mínima atenção para qualquer coisa que fale diferente, que diga o contrário do que nós pensamos. E aí é nesse sentido que Jesus fala, olha, só tem um jeito, nascer de novo. Ainda vou pedir para pôr a fonte ali, está na reserva da bateria já, por favor. Computador. Então, irmãos, o que acontece? Nós hoje, sempre devemos ter em mente esta necessidade, o nascer de novo. Nascer de novo significa morte e ressurreição. Porque nós estamos vivos, certo? Então, para nascer de novo tem que morrer. E é por isso que Jesus fala nascer da água, porque ele se refere ao batismo. E o batismo é o quê? É a morte para a minha vida antiga e o renascer para uma nova vida. Esta é a ressurreição com Cristo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Obrigado. A partir do versículo número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Interessante. Morte e ressurreição. E aí no último verso que lemos, ele fala assim, temos que morrer para destruir o corpo do pecado. Aqui o comparativo é o seguinte, é como se, quando nós nascemos lá na maternidade, nós começamos a construir uma casa defeituosa. Esse é o corpo do pecado, certo? Então nós vamos construindo ali um caráter defeituoso. Isso por quê? Porque a gente não quer dividir o brinquedo, certo? Porque nós queremos um pedaço maior do bolo, e assim vai, né? A mamãe fala, a gente finge que não escuta, e assim vai. Então o que vai acontecendo? Nós vamos construindo o corpo do pecado. É um caráter defeituoso. Só que daí, o apóstolo Paulo fala que esse corpo do pecado, ele tem que ser desfeito. É um edifício torto, é a Torre de Pisa, que tem que ser demolido. Até porque, pergunto, tem como consertar a Torre de Pisa? Eu, muitos anos atrás, visitei lá, 20 anos atrás, e aí eu me lembro que ela, inclusive, era presa com alguns cabos, assim, né, que é para ela não cair de vez, certo? Mas, assim, voltá-la à posição original não há como. Talvez até nem queira, né? Porque o interessante é vê-la assim, deitadinha, né? Então, irmãos, o corpo do pecado, a Torre de Pisa, tem que ser desfeito. Ali, você então tem que cavar de novo, fazer um novo fundamento e agora construir um corpo de santidade, né? Construído em santidade.
O corpo do pecado vai ser desfeito. Aí nós não mais vamos servir ao pecado. Amém. Até aí, puxa, glória a Deus e ótimo. Só que existe muita perversão deste ensino. Eu acredito que até agora, de tudo que nós falamos, o cristão, de praticamente qualquer denominação, aceita. Ninguém questiona nada do que nós falamos aqui. Mas nós vamos entrar em alguns detalhes que o próprio texto já mostrou, e aí é possível que muitos já pulem para trás. Digam assim, não, isso não. Mas está escrito, ok? Primeiro ele diz assim, aqui o corpo do pecado é desfeito para que nós não sirvamos mais ao pecado. O que é pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: todo aquele que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Desobediência a qualquer um dos 10 mandamentos do Senhor, incluindo desobediência ao mandamento que ordena guardar o sábado, isso é pecado. Aí é dito que quando nós nascemos de novo, o corpo do pecado será desfeito. Então quer dizer o seguinte, a voz de Jesus, quando ela fala conosco, ela fala para nós andarmos em obediência. Então, inclusive ela fala sobre o sábado. Quando eu estou falando sobre o sábado, eu tenho absoluta certeza de que apenas sou o porta-voz de Jesus. Jesus é quem está falando para você, amigo, que escuta, para vocês aqui, que o sábado é o dia dele. Êxodo 20, versos 8 a 20. 8 a 11, perdão. Êxodo 20, versos 8 até 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Qual a razão para isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, pela razão de que Deus estabeleceu o sábado na semana da criação, não para os judeus, para todos os homens, para Adão. Por isso, por causa da semana da criação, diz o final do mandamento, abençoou Deus o dia do sábado e o santificou. Ok? Deus escolheu o sábado e escolheu quando criou Adão. Portanto, o sábado é para todo o descendente de Adão. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do pecado, a desobediência ao sábado, tem que ser desfeita quando o homem nasce de novo. No capítulo 6 de Romanos, versículo 1 diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ora, disse por aí que a graça de Deus me isenta de obedecer à lei, pois a Bíblia diz exatamente o contrário. Será que eu vou continuar desobedecendo à lei para que a graça de Deus seja mais abundante? Além de Deus não levar em conta todos os erros que eu cometi até agora, ele vai ter que continuar fazendo vista grossa para minha desobediência voluntária agora? Não. De jeito nenhum, diz o apóstolo Paulo. Verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que aconteceu? Nós morremos para o pecado. Então, nós começamos a negar o eu, a dizer não para o que é errado. Não faço mais. Agora eu faço o que é certo. E o certo é obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. Verso 7. Isso aqui, irmãos, o que está no verso 7 é algo que vai fazer com que muitos saltem para trás. Pode ser que para você seja uma coisa assim muito difícil de receber. Uma coisa que vai contrastar com o que você já aprendeu até agora, eu tenho certeza. Uma coisa que vai soar talvez para você até como heresia. Mas como eu vou ler na Bíblia, eu digo uma coisa só. Pelo menos dê o benefício para você mesmo de pensar
que Paulo pode estar certo. Que tal? Que Paulo não se confundiu ou não se contradisse. Ok? Aqui diz no verso 7. Porque aquele que está morto... Morto para quê? Para o pecado, a gente já viu. Morto para a desobediência, ou seja, aquele que passou a andar em obediência, este está justificado do pecado. Ah, puxa, tanto se prega no cristianismo com respeito à justificação, ao fato da pessoa ser perdoada e tornar-se um candidato ao céu, não é assim? Aí diz assim, ó, para você estar perdoado, para você estar justificado, você tem que ter morrido para o pecado. Isso significa que, uma vez justificado, você é outra pessoa. Agora, as coisas que você fazia, você não faz mais. A desobediência se converte em obediência. Por isso é que a Bíblia nos ensina o conceito de conversão, não é assim? E nós falamos só na quarta-feira, só mencionamos, e agora estamos indo pela Bíblia. Conversão e justificação são coisas inseparáveis e indivisíveis. Tem gente que às vezes coloca, né? Não, mas é o seguinte, a pessoa já foi perdoada por Deus, ou seja, ela já aceitou o perdão de Deus, vou colocar assim, que perdoados todos foram, certo? Agora, a pessoa já aceitou o perdão de Deus, porém, a vida dela ainda não mudou. Pode acontecer? Não, não pode. Tem que mudar. Em que a vida muda? Em tudo que a pessoa sabe que é certo. Em tudo que a pessoa sabe que é certo. E aí, eu faço uma ressalva. Pode ser que alguém tenha se convertido sem conhecer o sábado? Eu vos afirmo que sim, muitos se converteram sem conhecerem o sábado. Só que quando eles se converteram, eles deixaram a desobediência e passaram a obedecer tudo o que eles sabiam que era certo. Toda a luz da palavra de Deus que chegou até ao coração deles. Porque aqui é dito que quando nós nos convertemos, nós morremos para o pecado. Então, o senhor João da Silva se converteu lá na igreja X, guardadora do domingo. Mas ele aprendeu que é errado matar, que é errado roubar, que é errado cobiçar. E quando ele se converteu, então agora ele começou a dizer não para estas coisas. Deus olha para ele e Deus diz o quê? Justificado ou não justificado? Justificado. Agora, faço uma segunda pergunta. Deus olha para ele e diz totalmente certo ou necessitado de aprender? Necessitado de aprender. Porque cada dia nós vamos ter que aprender mais da vontade do Senhor. Aí passam 3 anos de conversão. O senhor João da Silva, ele encontra alguém que ensina para ele sobre o mandamento do sábado. Pergunto, se o João da Silva vai permanecer convertido, o que é que ele vai fazer? Vai tornar-se um guardador do sábado. Ele não vai se auto-justificar dizendo, não, mas a minha experiência foi genuína e não teve nada com o sábado. Bom, mas agora Deus te apresentou o sábado. E se Deus agora te apresentasse, você não pode cobiçar a mulher alheia, você não ia aceitar? É um mandamento. E por que não aceitar o mandamento do sábado? E aí o católico, será que algum católico pode ter se convertido de verdade? Sim ou não? Ele encontrou a Jesus e ele passou a entender que fumar e beber é pecado. Um exemplo. E agora ele não fuma e não bebe mais porque ele ama Jesus. Pode acontecer ou não pode? Pode. Agora, significa que ele precisa aprender mais ou não precisa aprender mais? Ele precisa aprender mais. E aí, bate alguém na casa dele. Bom dia, tudo bem? Então, nós somos missionários e nós viemos aqui oferecer ao senhor um estudo bíblico. Pois não, é da palavra de Deus, entre. Qual Bíblia você tem? Eu tenho as duas, tenho a católica e a protestante, você pode escolher. Não, vamos com a católica, porque eu sou católico. Tá bom. Aí abrem lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Pergunto, o que é que Deus espera deste católico a partir de agora? Obediência ao sábado. Assim como ele obedeceu quando ele largou a bebida e largou o cigarro. Quem entrar no céu, entrará porque é obediente a todo dever conhecido. Isso quer dizer, quem vai entrar no céu, vai entrar porque anda com boa consciência. Talvez, né, algum pode estar me assistindo e falando, esse pastor aí tem uma boa lábia, né? Teologia própria. Meu querido, vamos abrir a Bíblia. A Bíblia é quem fala que o verdadeiro cristão anda com boa consciência. Vamos abrir no livro de Atos. Atos capítulo 24. Atos. Versículo, a partir do 14. Olha o que Paulo diz. Ou melhor, vamos direto no 16. Olha lá o que Paulo diz. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. E por que ele procurava ter uma consciência sem ofensa? Leiamos o verso anterior, verso 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Paulo tinha a esperança cristã. Qual era a religião de Paulo? Verso 14, verso anterior. Confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A lei e os profetas nada mais era do que uma forma de referir-se ao Antigo Testamento. A Bíblia disponível na geração deles. Em outras palavras, Paulo era um cristão bíblico. E ele procurava ter uma consciência sem ofensa como fruto deste cristianismo. Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem também no livro de Timóteo, 1 Timóteo. O apóstolo Paulo fala disso também. 1 Timóteo, capítulo 1.